Aleluia. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 7. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra alguma vez pregada, né? E eu tenho certeza de que, assim como o Senhor falou comigo, o Senhor vai falar com você também. Gênesis 12, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim. Algumas versões aí pode estar um pouquinho diferente, né? E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao seu ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Palavra do Senhor Jesus. Pode sentar, querido. A gente fala a palavra do Senhor Jesus, mesmo estando no Antigo Testamento, mas porque tudo é para Ele, né? Quando a gente fala, em várias vezes aqui nós já falamos de Abraão, né? E do que o Senhor fez na vida dele. E só para te posicionar um pouquinho, para te lembrar, né, de que Abrão, que depois Deus ajusta o seu nome para Abraão, né, já que daria a ele uma herança para que ele fosse pai de uma grande nação, que ele não era crente, mas sim, ele era um cidadão de Ur dos Caldeus. Então ele era de uma nação extremamente pagã, né? Com seus costumes, suas ideias, seus ritos. E um dia, ele teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus foi tão marcante, que Deus, ele apresenta um projeto para a vida de Abraão, né? Deus faz a ele promessas significativas, né, de que faria na vida dele, que a sua herança, que seus filhos, né, seriam uma grande nação, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que todos aqueles que o ajudassem, o abençoassem, também seriam abençoados, e em contraponto, todos aqueles que o prejudicassem ou o amaldiçoassem, também seriam amaldiçoados. Então Deus dá a ele um objetivo, Deus dá a ele um propósito, Deus dá a ele uma missão. E antes da gente começar a falar sobre o que está aqui na mensagem, nós precisamos entender que você um dia foi chamado, você um dia veio para a presença de Deus, você conheceu a palavra de Deus de alguma forma, Deus falou na sua vida, Deus te trouxe para a sua presença, você passou a conhecer de alguma forma, seja por um convite, seja pela palavra, seja pela experiência, alguma coisa fez com que você conhecesse o Senhor. Mas não adianta você conhecer a Deus simplesmente de ouvir falar, ou de passar a mudar os seus ritos, passar a dizer, não, agora eu sou evangélico, eu vou na igreja, agora eu sou evangélico, eu não bebo mais, agora eu sou evangélico, eu não fumo, se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não tiver uma intimidade com Deus, se você não encontrar na sua vida qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que Deus tem para você. Eu vejo crentes passando anos na igreja, tempos, e nada acontece, a pessoa faz a mesma coisa, aí assiste um culto num lugar, depois vai para o outro, depois troca para outro,
e pessoas inconstantes. Mas Deus não chamou Abraão para ser inconstante. Deus chamou ele para uma jornada. Deus tira ele da terra, ele não precisava nem sair, porque ele era rico, ele tinha tudo. Mas Deus falou: não, você vai sair dessa terra, e eu tenho um propósito para você, eu tenho uma jornada para você, eu tenho um caminho que você vai seguir. E você vai ver que nesta caminhada, ele foi muito feliz. Em algumas etapas você vai ver que Abraão, ele segue o que Deus, ele se empolga com as promessas. E a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia virou moda esse negócio de promessa. Deus tem promessa para tudo, Deus tem promessa para mim. Aí alguém fala que Deus tem promessa para você, mas você se apega tanto à promessa, que esquece daquele que gera a promessa, entende? Por quê? Porque você quer se preocupar com o benefício, com a bênção, com o que vai acontecer, com o que vai mudar, enquanto na verdade, o que Deus está querendo é que você tenha um relacionamento com Ele, e infelizmente tem sido difícil. E Abraão pega e parte mesmo assim, vai para, e no decorrer da caminhada ele tem vitórias, ele edifica altares, ele adora ao Senhor. Nós já comentamos isso aqui em outras oportunidades. Ele faz uma série de coisas. Deus dá uma promessa maravilhosa: você vai ter filhos. E tudo isso é bom. A palavra do Senhor fala mais à frente, se você ler, eu acredito que a maioria já leu, que Deus fala que ele tem um relacionamento com Abraão, ele se faz conhecido, eu conheço ele. Mas uma coisa que você tem que entender, querido, que essa jornada, na sua caminhada, vai ter momentos que mesmo você estando aonde Deus quer que você esteja, presta atenção, se você voltar um pouquinho no versículo 5, você vai observar uma coisa aí, que Deus, o versículo aí diz o seguinte, que Abraão estava, quase em Canaã, é aí que está escrito assim? Abraão estava onde? Ele já estava em Canaã já, ele já estava no lugar certo, ele já estava no lugar que Deus queria que ele tivesse, ele já estava vivendo aquilo que Deus tinha para ele. O texto que nós lemos fala que tinha duas cidades em volta, Betel, que é a palavra Betel significa casa de Deus, o lugar que Deus adora, e do outro lado é uma cidade, Ai, não era porque o texto fala Ai de dor, não, o nome da cidade é Ai, olha aí que está com A maiúsculo, que era uma cidade que você lê mais à frente, você vai lembrar de Josué, que depois de Jericó, ele passa a próxima cidade que Deus dá vitória, é Ai. Então, Deus deu tudo para ele, ele estava tudo certinho, estava no projeto, estava no lugar, mas ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou momentos difíceis. Então, querido, preste atenção, o evangelho que Deus te chamou, se não tiver dificuldade, se não tiver aflição no meio, alguma coisa está errada, porque Jesus falou que a gente ia ter aflição pelo nome dele, e ele falou o seguinte, que aquele que for humilhado, vai ser exaltado por mim na glória. Aquele que for humilhado por falar o meu nome, aquele que for humilhado porque está vivendo momentos difíceis, está vivendo perseguição, tem alguma coisa errada. A gente pode falar assim, tudo é bênção, amém, querido, amém, mas aquele que pratica o verdadeiro evangelho, ele vai agradar os céus, mas ele não vai agradar o mundo. Isso Jesus falou, eles não são deste mundo, Senhor, cuida deles, porque eles não são daqui. O Pai falou sobre os discípulos, Querido, nós vamos passar momentos difíceis. A sua família pode ser uma família de pessoas de bênção, pode estar na presença de Deus, mas vai ter um momento difícil, vai. Não adianta você falar que não tem, não, que tem sim. E muitas vezes nós negligenciamos isso, porque nós achamos que nós somos tão super crentes, que a gente olha para a família, tudo bem, não vou nem orar mais. E esquece que a oração, Jesus não falou assim, não, você só ora quando você estiver aflito, não. Falou assim, é orar e vigiar o tempo inteiro. Nós temos que orar a todo instante, nós temos que vigiar a todo instante. E aí você observa uma coisa, Abraão estava com 75 anos, não era mais criança. O tempo passa, Você imagina Deus fala para você assim, você vai ter um filho,
você ia ficar feliz da vida, ainda mais na idade, né? Você ia sair contando para todo mundo, né? Que bênção, que alegria, vou ser pai. Mas o tempo passa, e quando a bênção não vem, você começa a ficar preocupado. As pessoas já olham para você e falam assim: cadê aquela bênção que você falou que ia ter, rapaz? Cadê aquele filho que não aparece? E você começa a duvidar das promessas de Deus. A gente pensa que Abraão era o cara 100%, mas presta atenção. Ao primeiro sinal, Abraão desce ao Egito. Ele precisava ir ao Egito? Não. Ele já estava no lugar certo. Ele já estava onde Deus tinha dito para ele proclamar a bênção. Já estava tudo certo. Era só ele continuar. Era só ele perseverar. Mas o peso da idade, o cansaço, a promessa que não acontece, as pessoas ficam te olhando, você se cobra, né? As coisas parecem que não estão dando certo. Aquele irmão que chegou na igreja depois de você, já virou pastor e você está ficando, e você começa a dizer: mas eu tinha uma promessa, cadê a minha promessa? E você começa a se afligir, e aí você começa a se perguntar: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo no caminho certo? E aí o adversário, vendo a sua aflição, vendo que você já não está confiando mais nas promessas, vendo que você não está jejuando mais, ele começa a te apresentar o Egito. O Egito, querido, tem facilidade. O Egito, a gente quando é mais crente, mais antigo, aí vai lembrar que Egito para nós virou sinônimo de mundo, né? Tudo, fulano, é o Egito. Mas o Egito não é só ir para o mundo, não. O Egito são as escolhas que você faz, mas que você não deveria ter feito, mas você fez porque você não lembrou das promessas. Você não lembrou dos altares que você edificou quando você estava na bênção. Você não lembrou de que Deus vira para você e fala sobre a sua família, e profetiza na sua vida, e te dá toda uma condição. Você não lembra, porque o tempo passa, porque o tempo começa a te afligir. E aí presta atenção, querido, que eu vou te dar uma palavra para você lembrar. É muito melhor você passar um deserto com Deus do que você ter um oásis sem Ele. É muito melhor você passar na dificuldade, você passar num momento difícil, mas saber que Deus está do seu lado, que você está no local da promessa, que você está no local da bênção, e que você às vezes está passando aflição, não é porque você cometeu um pecado, não. A gente acha que quando a gente está em aflição, alguém cometeu algum pecado, aí começa a ver essas heresias que a gente vê de maldição que passou para não sei quem, que não sei quem. Não, querido, às vezes Deus está te provando. Deus está querendo ver se você vai glorificar o nome dEle mesmo na escassez, se você vai lembrar, né, se você vai ser constante na vida dEle mesmo na escassez. Mas Abraão esqueceu e foi para o Egito. Nós temos manias de fazer algumas coisas, querido, que nós queremos nos colocar no lugar de Deus, queremos dar jeitinho nas coisas. Está passando dificuldade, aí em vez de botar a vida financeira no altar, aí vai, pega dinheiro emprestado, sem falar com o cônjuge, aí vai lá no banco, se endivida todo, aí depois vai ver o nome dele, o nome do cônjuge, quando não pega dinheiro no nome do cônjuge, porque o do dele já está todo estourado, né? Toma decisões equivocadas, quer se aparecer perante os amigos, vai lá e compra um carro que nem pode pagar direito, e fora outras coisas que nós escolhemos, são egitos que nós tomamos iniciativas, situações, não estou contente, aí vai, Deus te dá um ministério, tudo certo, alguma coisa não é do seu jeito, aí eu troco de igreja, aí vou para outra igreja, aí chega lá na igreja, quer ter cargo, quer ter direção, quer ter nome, quer ter honra, aí a coisa não acontece, e ele começa a tomar, aí ele vai culpar Deus, mas na hora de consultar a Deus para ir para o Egito, ele não lembrou. Mas na hora de culpar Deus pelas decisões erradas, você faz. Então nós temos que lembrar o seguinte, querido, presta atenção, tem promessa para a sua vida, tem direção para a sua vida, Deus tem missão para você, Deus tem tudo para a sua vida, mas pelo amor de Deus, não vá para o Egito,
Não escolha as coisas do Egito. Não escolha facilidades. Cuidado com as ofertas que aparecem. Às vezes seu local de trabalho está um lugar difícil, mas põe o seu joelho, porque pode vir um outro negócio. Que boleto. Não, um cara me convidou ali, eu vou só ter que depois emitir umas notas por fora, mas eu vou ganhar o dobro. Cuidado com as facilidades, querido. Cuidado com o Egito, porque por causa do Egito, o povo foi para lá e para voltar depois, foi um negócio complicado. Cuidado com o Egito. Olha, repete comigo isso aqui, ó. Eu não vou para o Egito. Fala aí. Isso. Fala para o irmão do lado aí, ó. Vai para o Egito não, irmão. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aqui, amém? Querido, existe uma jornada, existe uma missão, existe um alvo, mas cuidado com o Egito. Aí você pergunta assim, mas por que Abraão foi para o Egito? Então vamos olhar 2 pontos interessantes para você entender. Primeiro ponto, que ele foi para o Egito. Aí nós vemos o último versículo que nós lemos. Foi porque o que tinha na terra? Fome. Mas vem cá, não é Jeová Jiré, o Deus que tudo provisiona? Não é o Senhor que dá todas as coisas? Você já falou isso várias vezes, de boca cheia. Não, o Senhor é que dá, o Senhor que faz tudo. Mas a fome aqui, não estamos falando só de fome literal, não. É aquela fome, de aquele medo que você tem, de que as coisas não estão dando do seu jeito, de que você quer algo a mais, de que isso já não te sustém mais, de que o jeito que está você já não está feliz, porque o seu nome não está no top, ou porque aquele cargo que você queria não veio, ou porque você não está ganhando alguma coisa, ou porque a promessa que Deus fez, você está cobrando Deus a promessa, e você acha que está tudo certo, mas você pega e sai do lugar da promessa. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia fala que o justo vai viver pelo quê? Pela fé. Mas quando a fé falta, sabe quem entra no lugar dela? A razão. E a razão, ela é o problema hoje do Evangelho, porque as pessoas estão procurando o Evangelho da razão. É o Evangelho social. As pessoas não estão acreditando mais no sobrenatural. Milagre, então tem milagre, isso existe ainda? Eu vi a mensagem outro dia de um pastor de uma denominação, que eu não vou falar o nome, que ele falou assim, não, que milagres só existem aqueles que estão escritos na Bíblia. Como assim? Nós estamos esquecendo que Deus ainda é o Deus do impossível. Nós estamos esquecendo e deixando de viver o evangelho da fé, daquilo que não é mais palpável. Querido, se você olhar pela razão, se você aplicar a razão, você não entra no céu, porque o céu não é lugar de razão, o céu é lugar de fé, é lugar de salvação, é lugar de adoração. A razão faz com que você tome direções erradas, porque quando falta fé, aí a razão vem, e a razão faz você tomar decisões equivocadas. Cuidado quando você está no âmbito da razão, começa a se policiar. Aí eu fui num culto, aí o culto foi uma benção, irmão, todo mundo falou língua estranha, só você que falou assim, nossa, que mensagem chata, que culto enjoado. Cuidado com a razão, querido. Às vezes você está buscando razão nas coisas que são espirituais, cuidado com isso. Cuidado achar lógica. Tem agora uma moda que eu tenho visto as pessoas, elas querem ouvir lógica dentro da igreja. Não porque isso aqui, outro dia uma pessoa me perguntou assim, vem cá, e quem criou Deus? Eu falei assim, olha, quem criou Deus eu não sei, mas que o inferno existe para botar gente que faz uma pergunta igual a sua tem. Porque não tem como você ficar fazendo certas perguntas,
com falta de fé, enquanto Deus está prometendo para você uma jornada de glória, uma jornada de alegria, uma jornada de direção, uma jornada de entendimento. Você está preocupado, quem sou eu, para onde eu vou? Querido, você é filho de Deus, você vai para o céu, você veio da criação de Deus, é isso aí. Não tem esse negócio de agora eu vou ficar olhando para a história, para a matemática, para a geografia, tentando... Querido, você quer conhecer Deus? Não é em cima, não é subindo, não é lendo. Você quer conhecer Deus? Põe seu joelho no chão e vai conversar com Ele. Porque é fé, não é razão. Abraão olhou para a lógica. Qual a lógica? Está passando fome aqui, mas no Egito o negócio está bombando. No Egito tem comida sobrando. No Egito as coisas acontecem. Mas para eu viver no Egito, a primeira coisa que Abraão fez quando ele chegou no Egito? Contou mentira, irmão. Está aí, depois você lê aí. Ele chegou no Egito, a primeira coisa que ele fez, eu vou contar uma mentirinha aqui, para ninguém pegar a Sara. Presta atenção, irmãos. Abraão tinha 75 anos, então a Sara devia ter uns 60. Ela devia ser muito bonita para ele ficar com medo, né, de o pessoal lá querer. Não, ela é bonita. E conta mentira. Querido, saiu da razão, saiu da fé, vai para a razão. Aí é o que acontece. Mentira. Porque a fé, ela é ligada, sabe o quê? Para que você alcance a fé, você só vai ver Deus, você só vai ver salvação, você só vai ver coisas na sua vida se tiver fé. E a fé é intimamente ligada à maior verdade que existe. Sabe qual é a maior verdade que existe? Que você está aqui nessa noite, Jesus Cristo vive, querido. Jesus, Ele está aqui. Essa é a nossa verdade, é isso que nos apega. Eu não estou aqui por causa de A e de nem B, apesar de gostar de algumas pessoas. Eu estou aqui porque Cristo vive. E a palavra dele fala que aqui dentro é que Deus ordena a bênção. Então você, que eu vou ficar só em casa, amém. Deus vai te abençoar na sua casa também. Mas é aqui que Deus coloca a bênção na ordem, é aqui que Deus coloca as coisas no lugar. Querido, você tem que estar na presença dele. Cuidado com a razão, porque a razão vai dizer o seguinte: eu sou igreja, então se Jesus Cristo é o único mediador, eu não preciso de ninguém para ir, eu fico em casa. Mas a fé fala não, que você é carente, que você é necessitado, que você precisa do irmão que está aí do seu lado, que às vezes você nem conhece, mas ele tem um joelho tão poderoso, que ele fala com Deus e Deus vai ouvir na sua vida por conta dele. Então isso é fé, querido. Nós estamos aqui apoiando uns os outros. Às vezes o irmão falta, o outro liga, né, pastor? Ei, como é que está? Pastor André fez isso comigo, estou sentindo você... Não, porque eu estou muito trabalhando... mas obrigado, né? Eu tenho certeza que a palavra dele comigo me deixou assim, puxa, glória a Deus, preciso do irmão que está lembrando, né? Às vezes a gente está envolvido com trabalho, quem trabalha à noite, então, aí na correria, né? Sabe que não é fácil, ainda mais nos momentos que a gente está vivendo. Mas é bom saber que tem alguém ali com você, ali, vamos junto, vamos, esquece não, Deus tem uma bênção para você. Isso é fé, querido. A razão não, a razão você fica em casa, a razão você faz outras coisas. Cuidado com a razão. Outra coisa que fez com que Abraão fosse para o Egito, medo de não ter como se sustentar, medo de não estar, vamos dizer assim, de não ser valorizado, de não ser reconhecido, medo das dificuldades, da pobreza, medo de uma série de coisas. Mas ele esqueceu que Deus tinha dado uma promessa para ele poderosa, de que ele seria pai de uma grande nação. E que para ele fosse pai de uma grande nação, ele teria que ter filhos. Querido, cuidado com o medo. Cuidado com aquela mania que você tem de achar que Deus te esqueceu. De achar que as coisas não estão acontecendo porque Deus me abandonou. Que as coisas não estão acontecendo, que os erros estão acontecendo, porque não está dando certo. Querido, o medo faz parte da concepção do ser humano. Não sei se você sabe disso, mas o medo é uma coisa que tem dentro do seu cérebro aí, que faz com que você não faça certas coisas, né? É por causa de medo que você... eu estou aqui, eu tenho medo de altura, né? Então às vezes eu paro aqui assim, já dou uma olhada, Eu não consigo subir numa laje igual certas pessoas fazem, né? Eu já fico a uma distância assim. Por quê? Porque tem uma coisa no meu cérebro que fala assim, meu filho, isso aqui não vai não, porque você pode colocar
Então, o medo faz parte da sua concepção. Mas existe o medo, que é o medo espiritual. E esse aí é problemático, querido. Porque o medo espiritual, ele faz você ter medo do amanhã. Ele faz você ter medo se eu não fizer alguma coisa, como será o meu amanhã? Sendo que a palavra do Senhor diz, querido, não fica ansioso por coisa alguma, porque amanhã pertence ao Senhor. Você não consegue confiar, e aí você começa você mesmo ficar com medo e achar ideias, criar cenários, criar coisas, para que você possa manter a sua família, para que você possa manter a sua posição social, né? Eu vi um caso de uma pessoa que é muito triste, querido. A pessoa perdeu o emprego, que todos nós estamos sujeitos, né? Faz isso aí, ninguém. Mas a pessoa perdeu o emprego e não conseguiu um emprego à altura, em termos de salário. E aí o cara começou a cortar algumas coisas. E o lógico do ser humano, uma pessoa, um cidadão cristão conscientemente, ele começa a cortar o supérfluo, mas esse indivíduo estava tão envolvido, porque os amigos da igreja eram socialmente melhores, que ele começou a cortar a comida dentro de casa, mas não cortava a roupa de marca, essas coisas. E o que aconteceu com a família? Foi entrando em situação difícil, os filhos começaram a ver que isso estava errado, começou a situação complicada, porque ele queria viver de aparência. Aí eu precisei virar para essa pessoa e falar, meu filho, não é assim não. Acorda, o que Deus te chamou é para o Evangelho. Você tem que entender o seguinte, tem momentos aqui que você vai passar deserto, tem momentos que é dificuldade, mas você quer ir para o Egito, quer fazer do seu jeito, não pode, querido, porque a hora que você vai para o Egito, a hora que você coloca medo, toma decisão errada, muitas decisões erradas têm consequências complicadas, têm consequências difíceis. Você vê quando, por exemplo, os irmãos de José vendem José. Ah, legal, foi uma benção, vai ver que José foi. Mas, depois que esse povo foi para o Egito, e que José morreu, o Egito que deixou, era a benção, não foi mais. O Egito, onde estava todo mundo de Israel bem, já não estava mais, virou todo mundo escravo, por causa da decisão errada de um grupinho. Cuidado com as decisões que você vai tomar, porque muitas delas, e essas decisões do Egito são complicadas. Tem pessoas que acham que Egito é bênção, querido. Uma vez um irmão virou para mim e falou bem assim, não sei nem se pode falar se é irmão, né? Eu queria que o senhor conversar aqui, porque Deus tem uma bênção para mim. É meu irmão? Que bênção? Não, eu estou deixando a minha família, que eu vou arrumar outra pessoa. Como assim? Não, porque Deus tem uma bênção. Tem não, querido. Deus não tem bênção nenhuma para você fora do casamento. Quem tem coisa para você fora do casamento é o diabo. Deus, ele tem coisa dentro do seu lar, ele tem bênção no seu lar, ele tem alegria no seu lar, ele tem fé na sua presença, ele tem glória, ele tem salvação, tudo no seu lar. Agora, você achar que Deus vai trocar coisa do seu lar por outra e que isso é bênção, é mentira. Pode ser que no passado você tomou uma decisão errada e o Senhor lhe perdoa, amém. Mas dizer que são decisões certas, que o Egito é bênção, o Egito não é bênção para ninguém, querido. Egito é maldição. Cuidado com o Egito, cuidado com as escolhas. Abraão, ele teve escolhas erradas, e pela escolha errada dele, ele pagou um tempinho ali no Egito complicado. Cuidado com o que você vai fazer, cuidado com o medo, sabe por quê? Porque lá atrás, a gente vive cantando em louvores, você já deve ter ouvido esse termo, assim, eu quero lembrar do primeiro amor, né? Porque lá no primeiro amor é que você lembrava das promessas, lá quando você se converteu, é que tudo que você ouvia na igreja era bênção para você, tudo era alegria, tudo era salvação, e o tempo passa, e se você não for constante, se você não for firme, o Egito deste mundo vai te atrair, as coisas que vão ser oferecidas para você, vão te atrair, e detalhe, hein? Travestidas de bênção, dizendo que são de Deus, dizendo que são do Senhor. Cuidado, querido, o que Deus tem para você é um projeto grande. Deus não tem projeto pequeno para ninguém, querido. Você pode ter certeza. Às vezes eu já vi pessoas falar assim, não, o projeto que Deus tem na minha vida é pequenininho, não tem não, querido. Os projetos de Deus para cada um de nós, ele é grande. É que a gente quer ficar em voga, a gente quer aparecer, mas os projetos de Deus da nossa vida são para Ele aparecer, não para você.
Os projetos de Deus na sua vida são para que você alcance salvação, são para que você alcance, né? Lembra, as pessoas hoje olham para o passado, né, os judeus principalmente, né, quando falam de Abraão, quem é Abraão? Não, Abraão é respeitadíssimo. Abraão é tão respeitado que até os muçulmanos reconhecem ele, né, por causa da linhagem, né? Abraão foi uma referência. A gente intitula Abraão, quando a gente fala no meio do seio evangélico, de pai da fé, não é assim que a gente fala? Abraão virou uma referência, mas porque Abraão viu que fez coisa errada, viu que foi para o Egito, e o que ele fez? De toda a situação difícil que ele tem lá, ele volta para Canaã. Deus tem coisas maravilhosas para você, querido. Deus quer transformar a sua vida. Deus tem um projeto para você, não é só projeto humano. Deus não tem só carro, casa, dinheiro, emprego para você, não. Pode ser talvez que isso nem venha. Mas o que Deus tem para você, de você poder ter intimidade com Ele, de você ter um relacionamento com Ele. O maior exemplo disso na Bíblia, e toda vez que eu prego aqui eu falo do livro de Jó, né? Mas porque eu acho o último capítulo de Jó a coisa mais fantástica do mundo. Porque quando você lê lá no primeiro capítulo, você vai lembrar que Jó era um homem rico, assim como Abraão era, né? E que ele tinha tudo, né? Tinha bens, família grande, casa, patrimônio. E lá em Jó 42, ele fala uma coisa: Deus restitui tudo, amém. E às vezes a gente fica cantando assim, restitui tudo que é meu, mas o maior foco que tem neste versículo é de: Senhor, antes eu te conhecia, mas só de ouvir. Agora não, agora eu tenho relacionamento, agora eu converso, agora eu te vi, agora os meus olhos te veem. O que Jó ganhou, na verdade, isso tudo foi relacionamento com Deus. O que Abraão foi reconhecido, foi a ponto até de Deus falar: não, Abraão é meu chegado, Abraão é meu amigo. Abraão é um cara que está junto, igual Moisés, né? Não, Moisés aqui comigo é o seguinte, ó, vocês aí, eu falo aí na profecia, na língua, mas Moisés não, Moisés é tete a tete. Se a pessoa, Deus falar isso para você, você está orando, fala assim: não, ó, vou conversar com você, cara a cara aqui agora, você vai ouvir a minha voz, você vai conversar comigo, você é meu íntimo. Você imagina você ouvir isso de Deus como Moisés ouviu, Abraão ouviu? Querido, isso não tem preço. Porque quando você está nessa terra, com amizade com Deus, presta atenção, Deus, Ele é dono de tudo. Você já viu quando você tem um amigo rico? Aí o seu amigo fala assim, tem um iate, ele te chama, você vai andar de iate. Aí você sai lá no Facebook com a foto, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, fulano tem um iate. Não, é do meu amigo. Não é assim que às vezes acontece, você vê? Você imagina, querido, você está na bênção, na alegria. Por que você está alegre? Não, eu estou alegre porque o Senhor é meu amigo. Porque Ele é meu chegado, porque com Ele eu tenho intimidade, porque Ele as coisas da minha vida dão certo, porque Ele as coisas da minha vida são alegria. Mesmo diante das dificuldades, o mar se abre, a muralha cai, né? Porque o Senhor está comigo. Mas não adianta eu ficar escolhendo o Egito, não adianta eu ficar fazendo as coisas de crente, e quando ninguém está olhando. A palavra do Senhor fala no livro, acho que se eu não me engano, no livro de Mateus, ou não sei, um dos dois evangelhos aí primeiros, que fala que o servo bom é aquele que serve quando o Senhor não está em casa, né? Então nós temos que ser crente onde a gente estiver, a gente tem que ter relacionamento com Deus onde a gente estiver, nós temos que ter intimidade com Ele, porque nós entendemos da promessa, do chamado, entendemos que nós precisamos dEle, entendemos que Ele nos chamou para olhar fora da tenda, querido. Lembra quando o Senhor fala com Abraão, Abraão, sai da tenda aí, sai desse quadrado, olha para o céu, você está vendo as estrelas aí? Então é isso aí que vai acontecer na sua vida. Deus te chama para sair desse quadrado que você acha que é, e para te mostrar um projeto que o seu olho nem alcança, porque é assim que é a promessa do céu, não é isso? O que o olho não viu, o coração não sentiu, não é assim que Paulo fala? Querido, Deus tem promessas maravilhosas para você, Deus tem muitas coisas boas, você vai ouvir isso muitas vezes dentro de igrejas,
Mas só ouvir não adianta, se você não tomar posse disso, se você não dizer que é filho de Deus, se você não entender que tem algo muito maior, e mesmo quando o Egito for apresentado diante de você, você falar assim: eu não quero o Egito, porque o meu compromisso é com Jeová. Eu não quero essas escolhas que o mundo me oferece, eu não quero as facilidades, eu não quero as ideias que estão me oferecendo, porque o meu compromisso ele é com o Senhor Jesus. Ele que lavou sua vida na cruz do Calvário por minha causa, e é por isso que eu estou aqui nesta noite. Não foi porque alguém me chamou, não foi só por isso não, foi porque Ele morreu por você, foi porque Ele largou a sua posição lá de top no céu, onisciente de tudo, e veio aqui, se fez igual a eu e você, e sofreu dores piores do que a gente sofreu aqui, para que você pudesse nessa noite poder dizer assim: Senhor, eu não escolho o Egito, Senhor, eu não quero as coisas, eu quero estar na Tua presença, eu quero seguir a promessa, eu quero seguir essa jornada, eu quero continuar onde Deus tem a bênção para mim, porque eu sei que com isso, eu vou alcançar o principal, porque eu tenho certeza que todo mundo está aqui porque quer céu, né? E você só vai alcançar o céu, se você entender que precisa de fé. Se você entender que abandona a razão, abandona o Egito, para de ser o próprio condutor da sua vida, sai do volante, bota Cristo na direção e vai para o carona, e vai para o céu, querido, porque é isso que Ele tem para você, amém? Que o Senhor possa te renovar com essa palavra, que o Senhor possa colocar no seu coração, para que você está aqui hoje? Coloca na sua vida, e Senhor, para que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui nesta noite? E que o Senhor possa te lembrar das promessas que Ele faz para você e do que, principalmente, que Ele tem um céu para você, amém? Que o Senhor te abençoe.